O milagre carioca, como uma aterrissagem de emergência, transformou a família mais exigente da Suíça. Atenção! Aterrissamos em um lugar inacreditável. Isto é, 100 anos mais avançado do que a Suíça. Será que estamos no mesmo planeta que habitamos? Esta foi a primeira exclamação chocada de Hans Bergmann, 85 anos, o imperador da indústria suíça de máquinas de precisão, ao sair do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. A família Bergmann, bilionária e controladora da indústria mundial de relógios, com 3 gerações e 8 membros a bordo, viu seu avião particular ser forçado a fazer uma aterrissagem de emergência no Brasil devido a uma falha no sistema hidráulico a caminho de uma reunião crucial em Xangai, na China. A série de experiências inimagináveis que se seguiu deixou-os em estado de choque. Vocês sabiam? Essa família de multimilionários, acostumada apenas aos serviços de mais alto nível da Suíça, derramou lágrimas apenas 10 minutos após pisar em solo brasileiro. Desde o impacto inicial no aeroporto até o milagre médico testemunhado durante a internação de emergência da neta, passando pela surpreendente civilidade e calor humano dos cidadãos nas ruas. O que exatamente nós, suíços, temos a aprender com o Brasil? Não foi apenas uma viagem, foi uma jornada de 5 dias que mudou fundamentalmente os valores de toda a família. O que eles experimentaram no Brasil? Porque a família com os padrões de qualidade mais rigorosos do mundo foi completamente conquistada pelo Brasil. Agora, ouçam o meu relato. Eu sou Carlos Vinícius e os acompanhei de perto, servindo como intérprete e oficial de protocolo. Olá, sou Carlos Vinícius. Nos últimos 20 anos, servi como oficial de protocolo especializado em atender a elite mundial. Com base em Genebra e Zurique, na Suíça, prestei serviços a empresários com faturamento anual superior a 200 bilhões de reais. No entanto, a experiência de novembro passado se tornou a mais chocante em meus 20 anos de carreira. Naquele dia, recebi uma notificação de emergência no aeroporto do Galeão. O avião particular da família fundadora da Bergmann Technologies, mundialmente famosa por suas máquinas de precisão, faria uma aterrissagem de emergência devido a uma falha no sistema hidráulico. A família Bergmann fundou a empresa que fabrica os componentes de ajuste, o coração dos relógios suíços. 95% das marcas de relógios de topo, como Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, usam peças da Bergmann. Eles são o epítome da indústria suíça. O plano original era voar de Genebra para Xangai, na China, para uma reunião de negócios crucial com o governo chinês, essencial para a construção de uma nova fábrica no mercado chinês. Contudo, ao sobrevoar o leste asiático, a rota forçou a descompressão de emergência, o sistema hidráulico principal falhou subitamente. O comandante decidiu pousar de emergência no aeroporto mais próximo com capacidade de manutenção completa, o Aeroporto Internacional do Galeão. Chegaram 8 membros da família, incluindo o fundador Hans Bergmann, de 85 anos, seu segundo filho e atual CEO René, 62, a senhora Margrit, 60, a filha mais velha Catarina, 58, e seu marido Werner, e os netos Isabela, 25, Maximilian, 23, estudante de engenharia, Olivia, 21, estudante de arquitetura, e Sebastian Chudio, corri para o centro de negócios do Galeão. Sinceramente, eu estava apreensivo. Os suíços têm o padrão de qualidade mais rigoroso do mundo. Diante do adiamento forçado de um negócio tão importante, eu não podia prever a reação deles. No entanto, quando a porta do centro de negócios se abriu e vi a expressão do Sr. Hans Bergmann, que saiu na frente, minhas previsões foram totalmente por água abaixo. Apesar de seus 85 anos, ele irradiava firmeza. Ao me ver, ele disse animadamente: Sr. Vinícius, a resposta de emergência deste aeroporto é simplesmente assombrosa. Não perde em nada para os nossos aeroportos de Zurique ou Genebra, talvez até o supere. A precisão do sistema da torre de controle é comparável à operação das nossas fábricas. Fiquei surpreso que um homem da estatura do Sr. Bergmann expressasse tal elogio de forma tão direta em uma situação de emergência. Em seguida, o CEO René explicou com um olhar de admiração. Embora fosse uma aterrissagem inesperada,
a orientação da torre foi impecável. A precisão na mudança de frequência me fez sentir o mesmo nível de precisão do nosso sistema de controle de qualidade. O suporte em solo foi rápido e não houve perda de tempo. A neta Isabela, 25, ficou impressionada com o mais recente sistema de navegação digital. O Wi-Fi e os serviços digitais deste aeroporto são incríveis. As informações de voo são atualizadas em tempo real e o serviço multilíngue é perfeito. Pode ser mais avançado do que o de Zurique. O neto Maximilian, 23, estudante de engenharia, demonstrou grande interesse pela infraestrutura. O design do sistema para operar um aeroporto desta escala, 24 horas por dia, é brilhante. O equilíbrio entre eficiência e segurança foi dominado com perfeição. O primeiro grande choque os esperava a caminho da imigração. Apesar da aterrissagem de emergência, a equipe do aeroporto não demonstrou pânico. Pelo contrário, a fila de imigração VIP foi aberta imediatamente e um funcionário que falava alemão foi designado para nos ajudar. Em 20 anos usando aeroportos internacionais, nunca vi uma resposta tão rápida e atenciosa. O oficial da Polícia Federal confirmou a situação em inglês fluente e, ao saber que a estadia era devido a uma emergência, simplificou drasticamente o processo. O procedimento, que normalmente leva mais de 30 minutos, foi concluído em apenas 10 minutos. O mais impressionante foi que um dos funcionários ofereceu proativamente uma cadeira de rodas ao fundador Hans e serviu um copo de chamate quente. Um gesto atencioso, considerando sua idade e para evitar que ficasse em pé por muito tempo. Embora o senhor Hans estivesse saudável e pudesse andar, ele ficou profundamente comovido com essa atenção sutil. Viajo há 65 anos e é a primeira vez que recebo esse nível de cuidado. Essa consideração genuína dos brasileiros é algo que nós, suíços, temos muito a aprender. Na área de retirada de bagagens, as surpresas continuaram. Apesar da grande quantidade de malas para 8 pessoas, todas foram entregues por um funcionário designado em 15 minutos. E o que eu mais temia, danos ou perda de bagagem, não ocorreu. A equipe do aeroporto priorizou a bagagem do voo de emergência. Embora o manuseio de bagagens na Suíça seja cuidadoso, nunca vi uma resposta de emergência tão rápida e atenciosa, comentou René. A caminho da área central do Rio, usando o metrô Rio a partir do aeroporto, surgiu uma nova surpresa. A atendente da estação viu o grupo com idosos e muita bagagem e naturalmente os guiou para o caminho mais rápido para o elevador, ajudando até a carregar as malas. O tempo de chegada dos trens era extremamente preciso. Maximilian checou seu relógio. O trem chegou pontualmente, como indicado no horário. Essa precisão impressionou a família suíça. Nós, suíços, nos orgulhamos da pontualidade como a nação dos relógios, mas o sistema de metrô do Brasil parece adicionar uma camada de calma e conforto à precisão, suspirou René. A limpeza e a suavidade do interior do trem também o surpreenderam. Os assentos eram confortáveis, permitindo que o Sr. Hans, de 85 anos, se sentasse com tranquilidade. A regra de não comer e beber na cabine era rigorosamente seguida e o chão estava impecavelmente limpo. À medida que o trem se aproximava da estação central, a paisagem urbana do Rio, vista pela janela, fascinou a família. Arranha-céus e as montanhas circundantes criavam uma vista de bacia única. Mas o que mais os impressionou foi a forma como áreas verdes e parques estavam sistematicamente integrados em uma cidade tão movimentada. Olivia, a estudante de arquitetura, exclamou: "A fusão da arquitetura com o paisagismo nesta cidade é fascinante. Possui uma estética metropolitana subtropical cheia de vitalidade." Chegando à estação central do Brasil, enquanto esperávamos pelo transporte para o hotel, ocorreu o primeiro pequeno percalço. A neta Olivia, 21, sentiu-se mal devido à longa viagem e ao estresse, reclamando de tontura. Entrei em pânico e pedi ajuda a um funcionário da estação próxima. Surpreendentemente, o funcionário nos guiou imediatamente para uma sala de repouso, trazendo água morna e suprimentos básicos de primeiros socorros. A sala era limpa e bem equipada, permitindo que Olivia se deitasse. O funcionário, embora não fosse médico, tinha conhecimento básico de primeiros socorros.
ajudando a medir a pressão arterial e confortando-a gentilmente. Felizmente não foi nada grave e ela se recuperou após 30 minutos de descanso. Este incidente elevou ainda mais a impressão da família Bergman sobre o Brasil. Werner, o genro, comentou: é difícil obter uma resposta de emergência tão humana, mesmo em uma estação de trem na Suíça. Chegamos ao hotel por volta das 19 horas. O Copacabana Palace, na Avenida Atlântica, com sua imponente arquitetura europeia e recepção calorosa, trouxe uma expressão de alívio à família. O check-in também foi impressionante. Apesar da mudança repentina na reserva, o concierge não se abalou. Em vez disso, entenderam a emergência e ofereceram o máximo de suporte. O oficial de protocolo proativamente se ofereceu para ajudar a remarcar a reunião em Xangai. Desde a organização de chamadas internacionais e ajustes de itinerário, considerando o fuso horário, até o serviço de tradução, o apoio foi detalhado, como o de um secretário pessoal. O Sr. Hans, de 85 anos, recebeu atenção especial. Considerando seu ligeiro problema no joelho, o hotel providenciou uma suíte luxuosa com banheiro espaçoso e até ajustou a firmeza do colchão. Essa atenção sutil o comoveu profundamente. Para o jantar, eles decidiram experimentar o renomado restaurante brasileiro de alta gastronomia no hotel. O chefe veio pessoalmente à mesa para cumprimentar e sugerir cardápios separados, adequados aos gostos dos idosos e dos jovens. Ao saber do mal-estar de Olivia, o chefe preparou propositadamente um caldo verde leve e nutritivo, uma sopa tradicional brasileira. Um serviço personalizado como esse é raro, mesmo em hotéis 5 estrelas na Suíça. Durante a refeição, a família discutiu animadamente a experiência do dia. Embora o resultado tenha sido uma aterrissagem de emergência inesperada, tornou-se uma oportunidade para descobrir a beleza do Brasil. Todos concordaram. Na manhã do segundo dia, o passeio oficial pelo Rio começou. Sugeri que usassem o metrô Rio primeiro. Embora o transporte público não fosse familiar para esta família suíça, achei que era essencial para conhecer o lado real do Brasil. No momento em que entraram na estação do metrô, as expressões de todos começaram a mudar. Primeiro, ficaram surpresos com a perfeição da sinalização. Sinalização em 4 idiomas. Português, inglês, espanhol e alemão era o básico. E o mapa da rota era fácil de entender, distinguido por cores e números. Havia elevadores e escadas rolantes suficientes e o Sr. Hans, de 85 anos, não teve dificuldades. O que mais os chocou foi que, apesar de ser horário de pico, as pessoas se moviam de forma ordenada. Na plataforma, todos faziam fila ordenadamente, seguindo as linhas pintadas no chão. Após a chegada do trem, a regra de deixar sair antes de entrar era rigorosamente respeitada. Embora a etiqueta pública suíça seja considerada excelente, eles nunca tinham visto uma ação tão natural, silenciosa e ordeira. O CEO René comentou admirado: esse movimento ordenado não é forçado por uma gestão de cima para baixo. Parece estar enraizado na cultura das pessoas como civilidade. Nossa empresa também tem o que aprender aqui. A limpeza da cabine também o surpreendeu. Apesar do grande número de pessoas usando-a durante a manhã de pico, não havia sequer um pedaço de lixo no chão. O momento mais tocante foi quando uma mãe com um carrinho de bebê entrou na próxima estação. A reação dos passageiros foi imediata. Várias pessoas, incluindo jovens sentados nos assentos prioritários azuis, levantaram-se naturalmente para ceder o lugar e abrir espaço para o carrinho. Ninguém deu instruções. Todos se ajudaram como se fosse a coisa mais natural a fazer. Isso emocionou toda a família. Chegando à estação Cinelândia e subindo a superfície na zona central, houve uma nova surpresa. A passarela que ligava vários edifícios comerciais e as amplas áreas de pedestres deixaram todos estupefatos. Era uma construção urbana não inferior à Bahnhofstrasse de Zurique, talvez mais moderna. As calçadas eram planas e largas, projetadas para que cadeiras de rodas e carrinhos de bebê pudessem passar confortavelmente. A qualidade do serviço na primeira loja de departamento em que entraram foi chocante. Ao perceberem que éramos estrangeiros, uma vendedora que falava inglês fluente se aproximou imediatamente. Ela não apenas vendeu produtos, mas forneceu conselhos amigáveis, como um velho amigo, desde a análise da textura da pele até a escolha do produto individualmente adequado.
Isabela e Olivia ficaram surpresas com esse nível de serviço cordial. Isabela elogiou: mesmo em lojas de departamento de luxo em Genebra, é impossível obter uma consulta tão calorosa e detalhada. O almoço foi em um restaurante brasileiro de alta gastronomia, localizado em um casarão antigo, o Otec Adaptação para um ambiente carioca de prestígio. A beleza da arquitetura histórica, em harmonia com o serviço moderno, maravilhou a família. O gerente do restaurante saiu pessoalmente para cumprimentar e explicar detalhadamente cada prato. Desde os ingredientes orgânicos locais utilizados, passando pelo contexto histórico do método de cozimento, até o valor nutricional, parecia uma aula sobre a cultura gastronômica brasileira. O Sr. Hans, de 85 anos, ficou profundamente comovido com os temperos delicados e a bela apresentação. Isso não é apenas comida, é uma obra de arte. Embora o método seja completamente diferente da culinária suíça, o nível de excelência é admirável. Após o almoço, um passeio pela área central do Rio foi interrompido por uma emergência. Isabela, neta de 25 anos, subitamente reclamou de fortes dores abdominais e caiu na rua, com uma dor intensa que a impedia de ficar de pé. Considerando a possibilidade de apendicite aguda, a situação era urgente. Entrei em pânico e liguei para o 192, SAMU. O que foi chocante é que a ambulância chegou em apenas 3 minutos após a ligação. Em uma área central e movimentada como essa velocidade de resposta era inimaginável. O que mais me surpreendeu foi o profissionalismo dos paramédicos. No momento em que chegaram, diagnosticaram rapidamente a condição da paciente e iniciaram o tratamento de primeiros socorros adequado. Mediram a pressão arterial e a temperatura, confirmaram a área da dor e agiram rapidamente, sem esquecer de confortar a paciente. O mais comovente foi que um dos paramédicos explicou a situação à família em inglês fluente, desmistificando a terminologia médica e aliviando a ansiedade dos parentes. O equipamento da ambulância era de última geração. O paciente podia ser monitorado continuamente durante o transporte e todos os equipamentos de primeiros socorros necessários estavam disponíveis. Ao mesmo tempo, eles se comunicaram com o hospital para garantir que o tratamento começasse imediatamente na chegada. As surpresas continuaram na chegada ao Hospital Central do Rio Conceitual, de alta eficiência. Embora a emergência estivesse movimentada, o sistema de triagem de Manchester funcionou com alta eficiência. Isabela foi priorizada e levada à sala de exame. O procedimento de registro no balcão também foi rápido. O sistema de informação médica brasileiro é muito avançado. O registro foi concluído apenas com o passaporte e informações básicas. O médico responsável era um especialista em cirurgia digestiva com experiência de estudo no ZUA e na Alemanha, permitindo-lhe explicar a terminologia médica em alemão. Isso chocou a família Bergmann, pois o alemão é um dos idiomas oficiais da Suíça. A velocidade dos exames foi de cair o queixo. Desde exames de sangue e urina até tomografia computadorizada abdominal, tudo foi concluído em 2 horas. Na Suíça, a marcação de uma tomografia abdominal pode levar 1 semana, mas aqui foi realizada imediatamente na emergência. O resultado foi uma inflamação intestinal leve, totalmente recuperável com antibióticos. Contudo, o médico sugeriu observação por 1 noite por precaução. O quarto de internação também era surpreendentemente confortável. O quarto individual era limpo e arrumado, equipado com os mais recentes equipamentos médicos, mas com o conforto de um quarto de hotel. Havia até um sofá-cama para os acompanhantes da família. O cuidado dos enfermeiros foi excelente. O carinho era detalhado, focado na idade e condição da paciente. Sob restrição alimentar, prepararam propositadamente um mingau de arroz brasileiro leve e de fácil digestão. O mais chocante foi o custo total. As despesas médicas, incluindo o transporte de ambulância, todos os exames, 1 noite de internação e medicamentos prescritos, somaram apenas cerca de 1/5 do custo na Suíça. Isso foi calculado mesmo como pagamento particular, sem cobranças extras irracionais por ser estrangeira. O CEO René comentou admirado: a eficiência e o cuidado com o paciente deste sistema médico superam o nível de gestão de qualidade da nossa empresa.
Considerando a relação custo-benefício e a qualidade, a Suíça tem muito a aprender com o Brasil. No dia seguinte, Isabela recebeu alta completamente recuperada. Após expressarem sua sincera gratidão à equipe do hospital, eles decidiram experimentar o Brasil como turistas. Primeiro, visitaram o Museu do Amanhã no Porto Maravilha. O fato de existir uma arquitetura e área verde tão vasta e magnífica no coração da cidade os surpreendeu. O mais chocante foi que este valioso espaço cultural era aberto ao público gratuitamente. A manutenção da área era impecável, exibindo a beleza da arquitetura futurista e tradicional do Porto. Olivia, a estudante de arquitetura, comentou: esse planejamento de espaço público em escala é um modelo que a Europa deveria seguir. À tarde, visitaram um mercado de peixe moderno e limpo, adaptação para manter o choque de limpeza e especialização. A riqueza de frutos do mar frescos e o ambiente limpo e moderno do mercado deixaram todos estupefatos. O que mais impressionou foi o conhecimento profissional e o calor humano descontraído dos peixeiros. Eles tinham conhecimento de especialistas em frutos do mar, desde a escolha do peixe, métodos de conservação adequados, até o cozimento. Isso ia além da simples transação comercial, transmitindo a vitalidade dos artesãos brasileiros. Maximilian demonstrou grande interesse no sistema de logística de cadeia de frio para a indústria pesqueira. Essa cadeia de suprimentos eficiente e o sistema de gestão de qualidade são valiosos para a nossa empresa, disse ele. À noite, experimentaram a multidão animada da Lapa. Embora as ruas estivessem cheias de jovens, havia uma energia de caos ordenado. Essa cena chocou a família. Era uma área que fundia tendência, história e multiculturalismo. Eles sentiram uma estética sociológica na vitalidade que conseguia abraçar grandes volumes de pessoas e diversas culturas. No terceiro dia, o plano era vivenciar a cultura tradicional brasileira. Primeiro, visitaram o Mosteiro de São Bento e passearam pelo Centro Antigo. O mosteiro, com sua história de quase 500 anos, coexistia harmoniosamente com a metrópole moderna. A oração fervorosa dos fiéis comoveu a todos. O que mais impressionou foi a participação ativa dos jovens na fé tradicional. Jovens orando com velas, voluntários que explicavam pacientemente a história aos turistas estrangeiros e artesãos que mantinham os antigos edifícios. Tradição e modernidade, global e local, coexistiam naturalmente. O almoço foi em uma churrascaria tradicional e renomada. A experiência de ver o chefe cozinhar com maestria a carne na churrasqueira aberta, maximizando a frescura dos ingredientes, comoveu a todos. O senhor Hans parecia particularmente tocado. A técnica e a concentração deste chefe me fizeram sentir o mesmo espírito artesão que temos em nossos relojoeiros. O Brasil talvez tenha preservado o calor humano que estamos perdendo. À tarde, assistiram a uma apresentação de samba e capoeira no Teatro Municipal Adaptação. Mesmo sem entender o idioma, a expressão corporal, a força cênica dos artistas e o esplendor da produção transmitiram a profundidade da arte tradicional brasileira. O jovem Sebastian assistiu concentrado, sentindo o poder da arte que transcende a linguagem. É impressionante como essa cultura tradicional e refinada é herdada de forma inovadora na era moderna, ele admirou. No quarto dia, a negociação na China foi reagendada para adiar por mais um dia, permitindo que ficassem mais um dia no Brasil. A família ficou feliz e planejou passeios adicionais. Pela manhã, visitaram Pão de Açúcar. A vista panorâmica era de tirar o fôlego, permitindo-lhes sentir verdadeiramente a densidade e a vitalidade da cidade bacia do Rio. Mas o que mais impressionou foi a cena de turistas estrangeiros e brasileiros interagindo naturalmente no observatório. Ajudar uns aos outros a tirar fotos e dar direções, superando barreiras linguísticas e culturais, transformou-se em um caloroso local de intercâmbio internacional. À tarde, visitaram o Polo Tecnológico da Barra para experimentar a cultura de inovação brasileira. Desde os mais recentes componentes de computadores até exposições de tecnologia de semicondutores, a força do Brasil como um hub tecnológico surpreendeu a família. Maximilian e Sebastian ficaram especialmente impressionados com a criatividade e a paixão dos engenheiros brasileiros pela tecnologia.
A velocidade da inovação tecnológica e a obsessão pela eficiência são o que nossa empresa precisa aprender, disseram eles. Chegou a manhã do último dia, hora de ir para o aeroporto do Galeão. Embora tenha sido uma breve estadia de 5 dias, a experiência no Brasil mudou fundamentalmente os valores da família. Na despedida no aeroporto, as palavras que o Sr. Hans, de 85 anos, me disse permanecem gravadas na minha memória. Sr. Vinícius, estes 5 dias foram a experiência mais chocante dos meus 85 anos. O Brasil demonstrou a postura de uma sociedade ideal que nós, suíços, deveríamos buscar. A harmonia entre eficiência e calor humano, tradição e alta tecnologia, tudo isso realizado no mais alto nível. O CEO René acrescentou: nossa empresa sempre buscou a mais alta precisão técnica do mundo, mas no Brasil, o serviço e todo o sistema social são projetados com uma precisão humanizada. A Suíça tem muito a aprender. A neta Isabela, comovida pelo sistema de saúde e o cuidado médico, disse que gostaria de estudar o sistema brasileiro no futuro. No dia seguinte ao retorno à Suíça, o Sr. Hans fez um discurso na Câmara de Comércio de Zurique. Mais de 300 empresários participaram, expressando sua surpresa com a excelência do sistema brasileiro. O discurso foi noticiado na primeira página do Neue Zürcher Zeitung, o maior jornal econômico suíço, sob o título O Milagre Brasileiro, visto pelos olhos do gigante industrial suíço, causando grande repercussão. O governo suíço começou a considerar o envio de uma missão de estudo ao Brasil. A Escola Politécnica Federal de Zurique, ETH, também estabeleceu um novo programa de pesquisa em tecnologia e cultura brasileira. A Bergman Technologies decidiu promover ativamente a cooperação tecnológica em semicondutores e máquinas de precisão com empresas brasileiras. 6 meses depois, o CEO René visitou o Brasil novamente como parte de uma delegação técnica e a colaboração tecnológica oficial começou. Através desta experiência, eu também senti a importância do meu papel como ponte cultural. Meu intercâmbio com a família Bergman continua até hoje. Estou convencido de que a verdadeira compreensão internacional nasce do intercâmbio sincero entre as pessoas. Esta é a história de hoje. O que acharam da história da família de bilionários suíços, que devido a uma falha mecânica, fez uma aterrissagem de emergência no Brasil e viveu 5 dias de surpresas? Por favor, deixem seus comentários sobre o destino dos protagonistas na seção de comentários. Se gostaram dessa história, deixem um like e se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem.